Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então, dar continuidade no nosso cardápio. Vamos abrir ela aqui, né? Para vocês verem como é que está o nosso cardápio. Então hoje o nosso cardápio está assim. Então visualmente falando, né? Ele já tem um cardápio pronto, né? Seria a mesma coisa a gente ir lá e entregar o cardápio para o cliente, ok? Então, no nosso código aqui agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver a parte que vai fazer a função do garçom. Para isso, então, aqui, ó, criar um garçom.javascript. Pessoal, já vai treinando o inglês de vocês, tá? Por quê? Porque na área da programação, vocês podem ver que quase tudo nós vamos ter que trabalhar em inglês, certo? Então você vem cá e taca aqui, ó, garçom. Vamos lá salvar o arquivo, não como o nome de garçom, mas já vamos salvar em inglês. Para quê? Para a gente já ir exercitando, ó, o item, né? Escuta o som, né? Para vocês ouvirem aí direitinho qual que é a pronúncia correta, para já ir aprendendo um pouco sobre pronúncia, certo? Vocês escutam o som para pronunciar. E aí aqui, ó, garçom é o waiter. Não sei se é bem essa a pronúncia aqui. Então nós vamos vir cá, ó. Nunca usa cedilha para nome de arquivo. Isso aqui foge das boas práticas, tá? Se você for usar em inglês, você não vai ter problema com esses caracteres especiais. Então se a gente for ver aqui, ó, como é que o nosso código hoje está funcionando? Nós temos a página, que é a index principal do nosso sistema. Essa página principal, ela está chamando o estilo, né? Que é a origem, ela está chamando o nosso estilo. Então, esse estilo pertence à index, certo? E agora, vocês podem ver aqui na página, ó, que ela não está chamando mais ninguém. Mesmo que a gente tenha criado aqui o item.js aqui, né? JavaScript, JS é de JavaScript. Se você vir aqui em source, ou seja, fontes, né? O index não está chamando ela. Por que o index não está chamando ela? Porque a gente tem que dizer para o HTML lá que ele tem que chamar um código script. Então vamos fazer isso então. Então vou vir aqui no meu HTML. Aqui na parte da cabeça, na parte do cabeçalho aqui, ó, header, né? Que é onde processa as informações. Eu vou criar um script. Certo? Vou criar um script ali. E esse script é a tag que diz aonde vai ficar o meu JavaScript. Roteiro, tá vendo? Script é roteiro. Então aqui ele abre, toda tag que abre, ela fecha. Ela deve fechar, né? Salvo em alguns casos aí que depois a gente vai mostrar, que são algumas tags, né? Que ela não tem essa função. E aí, vamos salvar aqui então o nosso JavaScript, né? Nós criamos ele aqui. Vamos dar um F5. Ele não foi chamado aqui, ó. Como é que eu cheguei na ferramenta? Botão lá direito, inspecionar. Vem aqui, ó, em source. Ele ainda não foi chamado. Por que eu não chamei ele? Tá vendo o que é source? Vamos ver o que é source. Source. Fonte. Então ali é onde é que fica minhas fontes. Aqui em cima, ó, a gente fez referência ao estilo, certo? Aqui a gente vai também chamar o source. Source qual? Wire.js. Só que, tá vendo aqui, ó? A própria IA aqui já tentou corrigir. O Anderson, não existe um atributo chamado source. Ele é abreviado, é CRC. Eles tiraram as vogais, deixaram somente as consoantes. Então, o correto é source, assim, ó, CRC.
Isso aqui então é um atributo. Então minha tag é script, ela abre e fecha. Eu tenho uma source, né, que a gente viu aqui que é fonte. E essa fonte vai chamar esse arquivo. Vamos dar um F5 lá na nossa página e ver se ela vai aparecer aqui na nossa fonte. Pronto. Agora ele já está aqui. Então o nosso código ali já está funcionando. Aqui dentro desse código aqui, ó, eu posso criar já as instruções em JavaScript. Vamos criar um alerta? O que é esse alerta? Vocês vão ver o que é. JavaScript full carregado com sucesso. É uma boa ideia. Então vamos dar um F5 aqui. É uma janelinha que abre, né? Assim que a página carrega, ela trouxe a informação que o JavaScript foi carregado com sucesso e depois carrega a nossa página. Então esse daqui é o nosso alert, certo? A gente não chamou aqui de garçom. Vamos pensar comigo. Antes, não sei o que eu vou programar no meu código. Ninguém sabe. O programador ele vai ter que buscar informação, né? Vai ter que ter um raciocínio por trás disso. Porque hoje, pessoal, se a gente for ver, uma inteligência artificial, ela já consegue programar sozinha muita coisa. Mas ela ainda não tem esse potencial, né? Que aí já muda para agentes de inteligência, que é o quê? De levantar os requisitos que ela tem que fazer para depois executar. Ou seja, ela ainda não está 100% na questão de ordens, né? Hoje a gente tem um agente de IA que já consegue fazer isso. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem que passar instruções para o agente de IA. Então, aqui no nosso roteiro, por quê? Porque script significa roteiro. No nosso roteiro do JavaScript aqui, ele tem que ter o mesmo roteiro do garçom. Então, você está lá na mesa, o garçom veio e te entregou o cardápio. Nosso cardápio já está pronto. Tá aqui, ó. Ainda não está com visual comercial, porque um visual comercial ele exige um estilo próprio, mas a gente vai estudar isso mais para frente. Tem um estilo aqui amador, né, de iniciante, mas tem um estilo. Então nosso cardápio já está aqui. Então você chegou no restaurante, sentou na mesa, o garçom veio e te entregou o cardápio. O cardápio está aqui. Aí agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver o que um garçom faz. Então, como é que a gente chama o garçom lá? Levanta a mãozinha, né? Depois de olhar o cardápio, a gente levanta a mãozinha. O garçom vai ver que a gente tem interesse, a gente não vai gritar nem nada. Então, a gente tem que chamar o garçom. É a primeira coisa que a gente faz. Depois da gente chamar o garçom, o que o garçom vai fazer? O que o garçom faz? Ele recebe o cliente, apresenta o cardápio, nosso cardápio já está apresentado, ele sugere pratos. Sugerir pratos. Não sei se a gente vai implementar isso, mas vou colocar aqui, porque a gente está vendo o que o garçom faz, né? Num momento, a gente não vai sugerir nada. Mas depois a gente pode criar no nosso cardápio uma sugestão, né, de pratos. Prato do dia ou alguma coisa do tipo, né? O que ele faz? Transporta alimento. E se o nosso programa não vai dar para fazer, a não ser que a gente futuramente vá programar um robô para fazer isso. Prepara o salão, limpa a mesa, organiza talheres, guardanapo. Isso aqui também a nossa ferramenta não vai fazer. Recolhe utensílios utilizados, apresenta. Porque quem vai levar a comida até lá vai ser o cara do delivery, né? O motoboy lá que vai levar. Então não é o nosso caso aqui. Recolher utensílios, apresentar a conta e processar o pagamento. Ter comunicação, né? Isso aqui tudinho, ó, comunicação clara, ser simpático e tudo, é o que o nosso design aqui tem que fazer, né? A nossa tela aqui tem que apresentar tudo isso. Beleza. E além de fazer isso aqui tudo, o que ele faz? A parte da organização. Ele anota os pedidos corretamente.
Então, o nosso script aqui, sugerir pratos ainda não é o foco, mas acima de tudo ele tem que anotar o pedido. E ele só anota o pedido depois que a gente chama o garçom, certo? Ok, então aqui são as funções. Funções: anotar pedido. E tem que ter uma coisa ali, chamar o garçom. No JavaScript, a gente vai ver que nós temos 3 tipos de situações, onde a gente coloca as variáveis, que são as informações, né? Informações do programa. Nós temos as funções, que é o que vai realizar as ações do programa. Variáveis, tá? Função e temos os eventos, que são as interações do usuário com o programa, certo? Então, na verdade, aqui, se a gente for ver, a sequência é mais ou menos assim, ó. Vamos ter as variáveis, depois nós vamos ter os eventos e, por último, as funções do nosso código, certo? Vou tentar resumir isso aqui o mais breve possível. Ok? Então, vamos aqui agora ver o que? Uma das funções que o cara tem que ter, então aqui vamos separar, ó. Chamar o garçom. Chamar o garçom é uma interação do usuário com o pessoal do restaurante. Então eu vou colocar aqui, ó. Chamar o garçom, ele é um evento, tá? Ele é um evento. As variáveis. Quais são as informações? Para mim anotar aqui um pedido corretamente, eu tenho que anotar algumas informações, correto? Então vamos ver aqui quais são as informações que devem ser anotadas. Como deve ser anotada uma comanda de restaurante. Do básico, ó. Vou copiar isso aqui tudo e colar lá, pra gente ver. Copiar até esquerda. Vocês têm que pesquisar, pessoal, o que seu cliente faz. Então aqui, ó, quais são as variáveis? As variáveis são essas daqui. Número da mesa. Inicialmente, a gente não vai ter que se preocupar com isso no cardápio online, né? Dados básicos obrigatórios. Número de pessoas. No cardápio online não é tão necessário. Data e hora. Isso aqui é importante. Nome do garçom que realizou o atendimento. Se você quiser colocar a informação que saiu do delivery, vamos deixar essa informação aqui. Certo? Sai daqui, YouTube, organização do pedido. Para evitar quem pediu aqui na hora de servir, numera as posições. Começa por um ponto de referência, a cadeira mais próxima, no sentido horário. Anote tudo e liste, ó. Então nós temos que anotar, liste o pedido correspondente ao número de cada pessoa, tá? Aqui, ó, detalhamento do pedido. Escreva o nome do prato ou a bebida de forma legível e coloca observações e adicionais. Tá? Então, esse aqui nós precisamos, ó. Itens claros, escrever o nome do prato e da bebida e observar as informações. Boa prática. Repita o pedido, sempre confirme o pedido. Então, a gente tem que escrever os pedidos lá, né? Isso aqui é uma ação, ó. Repita o pedido. Se a gente for ver, isso daqui
já não é mais variável. Isso aqui é uma ação que o garçom tem que fazer. Então, tá aqui, ó. Função do programa. Parará, importante para o controle do tempo, quem realizou o atendimento. Detalhamento pedido. Escreva o nome do prato e bebida. Ó, aqui também tem que escrever o nome do prato. E é a mesma coisa aqui. Adicionar itens ao pedido. Porque o cara tá anotando os itens no pedido, certo? O que mais? Lance o pedido no sistema e leve para a cozinha. Levar para a cozinha o pedido. Isso aqui também é uma função do garçom, né? Função, tá aqui, ó, tá a função. Vou colocar assim. Função, só para vocês separarem aqui o que está acontecendo, ó. E cadê minhas variáveis? Aqui são meus eventos. Entendeu? Então nós estamos separando variáveis, eventos e funções. Certo? Ó, dados básicos obrigatórios. Data e hora. Então aqui nós temos uma variável do tipo data, hora. Hora em JavaScript. Que nós vamos ter que criar aqui, certo? Então, data e hora aqui, ó, já foi. Data e hora do pedido, certo? Atendente. Nome atendente. Vou colocar aqui aspas duplas e vazio, só para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. Nós estamos convertendo essas linhas aqui num formato que o JavaScript possa entender depois, certo? Detalhamento do pedido, itens claros. Escreva o nome do prato ou a bebida de forma legível. Vou colocar como comentário. Como é que eu coloco comentário aqui? Barra, e escreva aqui o que tem que ser. Itens do pedido, né? Pedido. Esse pedido, ele pode ter o quê? Vários itens. Então, vou dizer que ele é do tipo array, ali em cima ali, né? E o que nós temos que ter? Uma observação sobre o pedido. Se você quer que tire alguma coisa, que tá, por exemplo, aqui, ó. Vou deixar isso aqui como exemplo, ó. Anotar especificações como sem cebola, ponto de carne, molho à parte ou adicional. Um exemplo, certo? Então aqui nós estamos criando as variáveis. Agilidade. Lança o pedido no sistema imediatamente para reduzir o tempo de espera. Comando digital. Utilize o smartphone para lançar o pedido e ter problema com caligrafia. Nós não teremos esse problema aqui. Um exemplo de estrutura. Ó. Quando eu quiser, pessoal, ter um código de mais de uma linha, eu posso vir cá e colocar barra de data, asterisco no início, asterisco e barra de data aqui no final. Por quê? Porque aí isso daqui vai ser ignorado pelo navegador e vai ficar só dentro padrão. Pessoal, esse código do jeito que está aqui vai funcionar? Não, tá vendo que ele está vermelho aqui, ó? Se ele está vermelho aqui, está dizendo que tem erro. Aqui em cima está vermelho, tem erro. Aqui está dizendo que está errado, ó. Essa palavra não é identificada. E outras coisas aqui, ó. Eventos que são
a interação do cliente, chamar o garçom. Como é que eu chamo o garçom aqui? Se a gente for ver, na verdade, seria apertar o botão adicionar ali, ó. Então, apertar o botão adicionar para adicionar o item ao pedido. Esse seria a minha ação, né? É isso aqui, ó. Apertar o botão adicionar para adicionar o item ao pedido. Funções. Repita o pedido. Ele tem que escrever. Ele tem que escrever. Então aqui, ó. Function. Escrever pedido na tela. Ele tem que escrever o pedido na tela. Pessoal, eu não quero criar uma função. Como é que é função em inglês? Function. Vem cá, ó. Você vem aqui, ó. Inglês para português. Função. Ah, eu não sabia. Então você escreve em português, função. Tá lá, function. Function. O nome da função. E aí eu tenho que colocar esse parênteses, que eu quero dizer o quê? Que ele vai executar alguma ação. Qual que é a outra coisa que eu tenho que criar aqui de função? Adicionar item ao pedido. Então vamos criar uma função aqui chamada function adicionar produto ao pedido. Pessoal, no JavaScript, quando é função, você tem que abrir e fechar com os colchetes aqui, ó. Meu código tem que ficar aqui dentro. Então a função é isso. Você sabe quando você vai jogar algum joguinho lá e tá lá bem assim, ó. Aperte para cima para pular. Ele chama uma função pular. Entendeu? Quando você aperta a setinha para cima. Quando você aperta para baixo, ele chama uma função agachar. Quando você aperta para a direita, ele chama uma função para a direita. E assim vai, certo? E o que é o ato de levar para a cozinha alguma coisa? É o quê? É uma função enviar pedido. Pronto. Veja que o nosso código aqui agora, ó, ficou verde. Então quer dizer que nosso código está dentro do padrão. Está dentro do padrão. Por quê? Porque o que está escrito em texto está dentro dos comentários. E todos os demais está dentro do padrão do HTML. Lembra o nosso alert lá? Que eu tinha criado? Vou colocar o nome do atendente aqui, o Anderson. Vamos criar aqui um alerta para escrever alguma coisa para o nosso cliente. Seja bem-vindo. E aí, o que eu quero? Eu quero pegar a informação que está lá dentro do nome do atendente. Então, eu aperto mais, nome do atendente, fecho o parênteses aqui e ponho ponto e vírgula. Pessoal, o ponto e vírgula aqui é essencial. Se é um ponto e vírgula, seu código aqui pode quebrar, certo? Vou dar um espacinho aqui, só para vocês verem como que vai ficar nosso código até agora. Então, vou vir cá, vou apertar F5 no meu teclado. Seja bem-vindo, o Anderson. Aí ficou, ele pegou o nome do atendente e trouxe para cá, né? Mas, na verdade, tinha que mudar isso aqui. Mas vou deixar para uma próxima aula, para nossa aula não estender muito, tá? Já estamos indo para 25 minutos de aula.